Chegando finalmente nas artes representadas nos trunfos, que hoje conhecemos como tarô, vemos, temos essas cartas, os remanescentes, né, que sobraram, históricos. Alguns estão na biblioteca Carrie Yale Collections, né, nas coleções. Outros estão, a outra parte está um outro tipo, na verdade, de conjunto do Visconde Sforza, porque eles pintaram alguns, não foram apenas um tipo de conjunto, foram mais. Mas alguns sobreviveram, outros estão perdidos ou estão com colecionadores particulares, enfim. O outro conjunto está no The Morgan Library Museum, que é no museu, né, de Morgan. E ambos, pelo menos segundo pesquisadores, também dizem que é pinturas e artes de Bonifácio Bembo novamente. Certo. Dito isto, nas artes do tarô, como eu disse, as virtudes foram influenciadas pelas obras de Aristóteles e pela Bíblia. Essas cartas são originais. Essas cartas, só que essas cartas não tinham nome, não tinham números. A questão de colocar nome e número, isso surgiu bem depois mesmo. As cartas não eram numeradas nem nomeadas, elas eram apenas ordenadas, né? As pessoas organizavam elas de acordo com o que era viável ali, no tipo de jogo, sei lá, algo assim. Mas essas cartas, uma representa fé, a outra representa caridade e a outra representa esperança, por conta por conta da Bíblia, né? Por conta daquela passagem bíblica em 1 Coríntios. E essa âncora na terceira carta, ela está vinculada à ideia de esperança. Basta pesquisar nas artes renascentistas e você logo vai encontrar a âncora como uma, um símbolo de esperança. Então, e pode ver que tem 3 reis, né, abaixo das figuras. Isso representa justamente que essas virtudes estão acima, né, do nobre, do homem, enfim, é algo que vem de cima, algo até quase divino, ou se não divino, se é que podemos dizer assim. Algumas cartas também que geraram muitas dúvidas em questão se elas existiram ou não, foram cartas referentes às 4 virtudes cardeais, que está lá presente no livro de sabedoria, e também na obra de Aristóteles é comentado bastante. Aqui tem representado a justiça. Na justiça tem 2 cartas que foram pintadas pelo Luigi Scapini. Essas cartas são reconstituições, não são cartas originais. Foram apenas feitas para completar um conjunto que é vendido pela West Games, um conjunto que homenageia o conjunto Visconde Sforza. Então ele foi contratado para pintar essas cartas, mas elas não existem. Elas foram perdidas, mas não tem carta original da Justiça. Posteriormente, essas cartas foram, na verdade, pintadas com influência de outras cartas que foram posterior Visconde Sforza, né? Apenas essa primeira carta à esquerda, ela tem um rascunho muito antigo de uma coleção chamada Bononi, que é muito difícil encontrar, eu não encontrei para colocar aqui. E essa carta foi feita provavelmente inspirada nesse rascunho dessa coleção, que deve ser do século XV, por aí, não se tem certeza. Mas já a carta Temperança e a carta do Tempo ou Prudência, elas são originais. E hoje nós chamamos a prudência de eremita, né? Mas na verdade ela era conhecida como prudência e tempo. Por isso que carrega uma ampulheta. Hoje em dia o eremita carrega uma lanterna e varia muito na verdade, né? Não é só uma lanterna. Então aí você tem as 3 virtudes teologais e as 4 virtudes cardeais. Pinturas inspiradas em trechos da Bíblia e na obra filosófica de Aristóteles, como eu havia dito. Além disso, também as características inspiradas pela questão das obras italianas. Aqui nós temos as pinturas originais de alguns decks
remanescentes em museus. Um está no Morgan Library Museu, o outro está no Carrie Yale, e o outro está no Museu Fournier de Naples. Aí tá 2 exemplos de duquesa, 2 exemplos de duque. E hoje nós chamamos de imperatriz, imperador, mas na Itália eram considerado o Visconde era duque e a Bianca era uma duquesa, mas na verdade não exatamente são eles aí, mas sim membros da família. Não se sabe também ao certo quais membros da família, mas sim representa, claro, obviamente, né, o poder dessa família na época. Junto com os seus membros familiares, pode ver que 2 das cartas e a duquesa está circulada por 4, né, jovens, mulheres, meninas, na verdade, e o duque circulado por 4 jovens meninos, caso meninos. E as outras cartas são outros estilos que sobreviveram ao tempo e estão no museu. Essas cartas representam nada mais do que o poder mesmo da nobreza da época. Bem, aqui nos escudos eles carregam o emblema do Império, né? São pinturas, aliás, são emblemas fortes que até hoje as famílias utilizam, os brasões. Um é uma águia e o outro é uma serpente engolindo uma pessoa, um ser humano, ou vomitando essa pessoa, não se sabe ao certo qual é a real origem disso, dessa ideia, né, da pintura. Bem, há também cartas remanescentes, essas cartas são as mais polêmicas, talvez, que são as cartas que hoje nós chamamos de sacerdotisa, mas ela, na verdade, representava Santa Inês da Boêmia. Foi um pedido de um dos nobres da família Visconde Sforza, e também representava a alegoria da igreja. Foi usada, na verdade, a imagem da Santa Inês da Boêmia para representar a alegoria da igreja, e isso é claro principalmente porque a Santa Inês da Boêmia ela é representada com essa roupa marrom, com esse cordão também um pouco acima, amarrado. E se sabe que a alegoria da igreja é representada por causa da coroa tríplice, né? A tiara tripla é uma referência direta à igreja católica, então, obviamente, está representando a igreja. Existem várias outras teorias que falam sobre essa carta, mas na verdade os estudos são certeiros, né? Por causa da representação da roupa marrom, que fazia parte da Ordem de Santa Clara, né, que era a segunda ordem franciscana. Foi fundada em 1212, muito antes de existir essa questão dos trunfos pintados, etc. Quando ainda Clara de Assis, Santa Clara de Assis, foi motivada por Francisco, que é o Francisco de Assis, a viver uma vida de pobreza de maneira contemplativa. Então, foi usada a imagem de Santa Inês da Boêmia para representar a alegoria da igreja, e a alegoria da igreja está representada na tiara tripla, bem explicitamente. E também, além dessa ilustração original, temos também o Papa, obviamente, né, sendo ilustrado por causa do seu poder da época. Pode ver que ele também utiliza uma tiara tripla, que representa a igreja, né, o poder dele na igreja. Dá uma coisa que eu esqueci de falar aqui também, ali voltando, né, nas 3 virtudes teologais e nas 4 virtudes cardeais, existe a carta da força. A carta da força, ela tem 2 modelos, né? Ela tem uma que é uma ideia mais virtuosa mesmo, né? E a outra mostrando uma força literal. Mas ambas ainda mostram algo algo que é mais uma virtude, não algo realmente real ali, porque pode ver que o leão é um leão muito pequenininho perto de um homem muito grande, então é como se fosse um gigante, né? O leão minúsculo perto do ser humano, mostrando a força, é uma coisa mais bruta, e o outro é uma coisa mais leve, uma mulher dominando o leão. Essa carta à esquerda foi a que mais sobreviveu à ideia, né? Ao longo do tempo. Enfim, eu tinha esquecido de falar sobre essa carta especificamente. Continuando, aqui temos também a carta do Sol e a carta da Lua.
Novamente, aqui tem uma outra questão, a Lua, ela não tem nenhum dos conjuntos que sobreviveram dos trunfos Visconde Sforza tem o trunfo da Lua. Essa aí foi uma reconstituição, uma pintura também feita por Luigi Scapini. Inclusive ele trabalhou ele trabalha em várias obras, né, relacionadas ao tarô. Ele é um grande artista, grande pintor. E a Lua não existe, né? Ela foi inspirada em outras pinturas, em outras coisas, para também fazer parte de um conjunto comercial, um conjunto, na verdade, para se comercializar, para vender, né? De deck de tarô. Já o Sol, ele é original, ele está lá na biblioteca de Morgan, e esse rosto que o Sol, que o menino levanta aí na mão, é uma representação do Sol Invictus, porque ele era representado assim. O Sol Invictus nada mais é do que uma representação do Deus Sol, né, para os antigos romanos, que depois essa admiração, adoração ao Sol Invictus foi cortada por causa da influência cristã, né? Mas o Sol está aí sendo erguido, representando a ideia de Mitra, Apolo. E aqui eu vou ler um trecho sobre o Sol. As representações do Sol e da Lua sempre foram temas presentes nas artes da humanidade, por representarem simbolicamente a dualidade, o dia, a noite, etc. Porém, as artes e o pensamento italiano foram extremamente influenciados pela mitologia grega. O deus grego Hélio, Sol, para os romanos, era Apolo, Sol Invictus, o que eu acabei de falar, né? Que era justamente representado com uma coroa solar ao redor da cabeça. Para alguns antigos cristãos romanos, havia também uma associação do Sol com Jesus. Além disso, o pano vermelho, né, no menino representa o sacrifício ou sangue de Jesus. Mas isso aí é uma hipótese, uma teoria, mas a ideia de que realmente alguns antigos cristãos romanos associavam o Sol com Jesus é verdade. Já a Lua representa a deusa romana Diana, deusa da virgindade, da caça e está muito associada à natureza. Por isso que a Lua também ela está vinculada à ideia de castidade, porque Diana representa a virgindade, né? Além disso, também é uma citação bíblica, né, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 a 3, que fala sobre uma mulher com uma lua, não com uma lua, mas sobre uma lua, né, que diz assim: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Bem, aí não se sabe exatamente se esse trecho influenciou ou não, mas há essa passagem de uma mulher com uma lua. Mas como eu disse, essa é uma carta que foi construída a partir de pinturas antigas, né, da Renascença. Então não se tem certeza. Aí também temos a carta da União, que também é considerada como a carta do amor. Inclusive, tem escritos, né, que trata essa carta como amor, amore. Então, essa carta original representa, obviamente, a união aí, essa primeira esquerda de Bianca e Francesco, né, do Visconti, a união da família Visconti Sforza. A carta direita a mesma coisa, muda-se alguns detalhes, mas a ideia é essa. Tanto que os brasões da família tá ali, ó, né? Nessa carta à direita, em cima do sombreiro ali, ó, tem os brasões da família Visconde Sforza. Hoje nós conhecemos essas cartas como os enamorados, certo? Mas é basicamente a mesma coisa. Mudou alguns detalhes, obviamente muitos detalhes, mas a ideia é essa mesma. Aqui temos uma ideia de como organizar, né, os triunfos da obra italiana de Francesco Petrarca, que eu citei. Aqui nós temos, ó,
como é que funciona a obra, em síntese? Novamente, ó, o triunfo do amor é triunfado pelo triunfo da castidade. Então veja, o amor, né, a união, triunfado pela castidade, a lua. Por isso que há a suposição que talvez existisse realmente uma carta da lua ali na coleção Visconde Sforza. Bem, essa por sua vez é triunfada pelo triunfo da morte. Aí a carta da morte, original aqui, ceifando todo mundo. A morte é triunfada pelo triunfo da fama. A morte e a fama, vou mostrar as cartas já já, tamanho maior. A fama, que hoje nós conhecemos como carruagem, né? Mas a carruagem era utilizada para desfiles, e geralmente isso relacionado à fama, e a fama é muito mais do que apenas uma palavra de mostrar algo grandioso, algo muito exposto ao grande público. Enfim, a fama é triunfada pelo triunfo do tempo. Aqui temos uma carta, na verdade aqui está escrito Reconstituição, mas na verdade é uma carta original, essa carta. E finalmente o tempo é triunfado pelo triunfo da eternidade, que aqui no caso, em cima aqui é uma representação da fama, colocando uma coroa, né, coroando a eternidade. Essa representação da fama, assim como uma mulher segurando uma espécie de trompete, né, ou algo parecido, tem representações disso em artes antigas. Então aqui há toda linha, né, de raciocínio da obra de Francisco Petrarca, se você for analisar bem. Por isso que dentro dessas cartas todas são originais, exceto a Lua. Aqui, como eu falei, prudência é porque está errado aqui escrito, mas a Lua, que é a castidade também, por causa da Diana, lembra? Possivelmente ela existiu, não é uma certeza. Bem, temos a Carta da Eternidade, como eu acabei de falar, que foi influenciado pelo triunfo da eternidade do Francisco Petrarca. Por isso que tem a alegoria da fama ali em cima, com a coroa coroando a eternidade, que é esse mundo, né? Entre aspas, considerado perfeito aí. A fama, como eu falei, que era a carruagem. A fama hoje é considerada como carruagem, mas antes era conhecido como fama, né? Possivelmente por conta também da obra de Petrarca. Pode ver que muitas coisas mudaram, né? Mas os dois cavalos, a carruagem, ela continua, ela permanece. É bom reparar que muitos decks de tarô foram pegando um elemento de um elemento de outro e foram montando, né, uma nova ideia. Aí temos então a morte, ambas originais também. A morte era um tema muito presente para eles por conta do período da peste bubônica, né, que foi um período muito tenso, cheio de mortes. Foi um período que mostrou que a morte chega para todos, não importa se é rei, se é da nobreza, se é da igreja. Então a morte era bastante retratada, então era um tema, e ainda é, né, um tema muito presente, a morte. Essas duas cartas são originais. Tem também a representação do juízo final, ambas originais também. Muda-se alguma coisa ou outra, né? Nenhuma tem uma representação de um senhor, que provavelmente pode ser a representação, a figura de Deus ali, não se sabe ao certo, mas é alguma coisa celeste, com certeza. Juízo final é algo que está na Bíblia, né? E também sabe-se que é porque nessa carta aí está escrito Surgite ad judicium, em latim, se eu não me engano. E essas palavras em dourado significa levantai-vos para o julgamento. Então está bem explícito, né? Tem uma parte da Bíblia, na verdade, na Bíblia cristã é encontrada em todos os 4 evangelhos do Novo Testamento e particularmente no Evangelho de Mateus, falando sobre juízo final. Veja esse trecho em Mateus 25,
versículo 31, capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono de sua glória. E diante dele será reunida todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas das cabras, e porá as ovelhas à sua direita, mas as cabras à esquerda. Aos que estão à sua direita, ele diz: Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bem, aí fica evidente, né, a influência das histórias bíblicas nesse trunfo, nesta arte. Então não tem muito o que se questionar sobre isso. A próxima pintura que temos do trunfo é a Fortuna. Fortuna, ela é citada, né, na obra de Boécio, que essa é uma outra obra de um outro italiano que também influenciou muito a cultura italiana, o pensamento italiano da época, influenciou as artes e com certeza essas pinturas miniaturistas. Essa pintura, inspirada na obra de Boécio, né, serviu como inspiração, aliás, a obra de Boécio serviu de inspiração para essa pintura, e tem um trecho na obra dele que diz o seguinte, né, entre aspas, né, eu tenho uma roda e giro-a, para que o que está embaixo seja levado e o que está em cima seja derrubado. Você acende, mas você deve reconhecer que não pode ser errado ter que descer novamente. Você não sabia como a roda funciona. Aí fecha aspas. Isso é a própria fortuna, né? Literalmente. Então, após essa obra, muitos pintores começaram a retratar a fortuna assim, entendeu? Numa roda, num círculo. Então aí é totalmente inspirado na obra de Boécio, porque os pintores, até antes de começarem a pintar miniaturas em cartas, eles retratavam a roda da fortuna dessa mesma maneira. E além da obra de Boécio, essa pintura também é inspirada na própria deusa Fortuna, né? Porque Boécio se inspirou nessa mitologia, né, da Fortuna, que é uma deusa romana, que é comparada à divindade grega Tique, né? Então, mais uma vez, mais uma obra italiana de grande renome, né? Influenciou aí visivelmente a arte dos trunfos. Também temos o pendurado, que hoje é considerado como enforcado. Novamente observado aqui que não tem número, não tem nome. Então, antigamente era ordenado. Essa carta também é original, pintada por Bonifácio Bembo. O pendurado é uma representação das pitture infamanti, ou infamante, né, e pinturas da vergonha, que foram pintadas em áreas públicas das cidades italianas durante o Renascimento. Traidores que fugiam da cidade e não podiam ser executados pessoalmente foram pendurados em efígies como pinturas nas paredes de edifícios públicos. Então essas pessoas eram totalmente ridicularizadas, né? E a pintura infamante era motivo de gozação e brincadeiras na época, além de serem populares, apesar do seu significado, né, trágico aí. Mas é importante lembrar que traidores e ladrões eram motivo de zombaria nessa época. Havia pouca piedade, né, para eles. E essa carta, essa ilustração era algo muito popular, então não é de se admirar que a nobreza tenha se divertido, né, em solicitar uma pintura como esta, visto o significado. Aqui está uma outra carta que não existe em nenhuma coleção original do Visconti Sforza. Essa carta que você vê aí, ela é pintada também por Luigi Scapini, que ele se inspirou nesses conjuntos aí do século XV, que foram posterior aos conjuntos de Visconti Sforza. Não se tem certeza sobre a existência da carta de uma torre no Visconti Sforza, mas, todavia, é bom falar que a carta da torre está associada com ideias também bíblicas, né? A Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, as pragas apocalípticas, etc.
Mas existe algo muito mais importante, não mais importante, mas algo também relevante, que são as casas-torres que existiam na Itália, que muita gente não fala. Pode ver que ali não é um castelo, né? É somente uma torre que está representada. E, por exemplo, na Idade Média, todas as cidades italianas estavam repletas de casas altas e estreitas, como torres, e ocupadas por famílias importantes, famílias ricas. A cidade de Toscana de São Gimignano, por exemplo, ainda é conhecida por suas casas-torre. Eventualmente, por exemplo, na época ocorria dessas casas serem atingidas, obviamente, por um relâmpago em fortes tempestades. E isso gerava um certo prazer por parte de famílias rivais que assistiam isso das janelas das suas outras casas-torres, né? E as pessoas da comunidade, da sociedade ali, menos favorecidas, ao verem as casas dos mais abastados serem destruídas, com certeza isso era um prestígio, né? Uma visão muito boa, né? Então, e também isso era considerado como um castigo divino, justamente embasado nas histórias bíblicas. É um ponto importante que não se pode esquecer de anotar. Não tem só a ver com a questão bíblica, né? Tem um fato histórico mesmo da região. Mais uma carta que não existe na coleção de Visconde Sforza é a carta do Diabo. A carta do Diabo ela não existe, também foi pintada por Luigi Scapini para completar o conjunto de deck que é comercializado. Existem dois tipos de carta do Diabo, pintada por Luigi Scapini, e talvez outros artistas também colaboraram, não tenho certeza, mas Luigi Scapini é certeza que sim. E ela foi inspirada em cartas também posteriores ao Visconde Sforza, cartas do século XV, mas ela não existe no coleção Visconde Sforza, nem se tem certeza se realmente eles solicitaram uma carta dessa, né? Não, é meio até quase improvável, porque como eles eram cristãos, né? Não se sabe, não se tem certeza. Mas é uma reconstituição, uma criação, não é original essa carta. Uma carta original que representava os prestidigitadores, os mágicos, os comerciantes itinerantes, que é a carta hoje considerada como a carta do mago, né? E justamente talvez ficou conhecida como a carta do mago justamente porque essa representação original era justamente dos prestidigitadores, das pessoas que faziam truques na rua, né, com suas bancas, e enfim, basicamente isso, né, alguém ali da sociedade mesmo. Não tem grandes significados, e os significados elaborados surgiram depois, né, com outras cartas, a partir do Tarot de Marselha, e depois ali no século XIX, século XX, né, começou a surgir outras ideias místicas, ocultistas, enfim. Mas essa é uma carta original que representa nada mais do que essas pessoas da época que eram bastante populares, inclusive, né? As pessoas gostavam dos truques, apesar da igreja não gostar nem um pouco disso, porque tudo que era muito estranho era considerado do diabo. Daí temos o louco, é a representação da pessoa que na época era considerada pessoa moribunda, uma pessoa largada, uma pessoa. A loucura era considerada algo do diabo também na época. E essas pessoas eram afastadas das suas famílias, né? Eram abandonadas e ficavam à deriva, geralmente só acompanhadas de cachorros e gatos. Não à toa se é pintado e ilustrado um cachorro do lado de um louco em alguns baralhos modernos e contemporâneos. Mas originalmente existe só essa carta, né, remanescente, e não existe nenhum cachorro perto dele. A carta que tem com um cachorro, na verdade, também foi pintado por Luigi Scapini para completar um jogo do Tarot Visconde Sforza. E, enfim, aqui temos a foto dos trunfos originais, sem repetir os temas, né? Tem algumas que tem outros originais que iriam apenas repetir aí na tela, mas eu misturei, né? Uns da biblioteca da Carrie Yale e outros da biblioteca de Morgan. E aí tem todos os trunfos originais, né? E aqui, na próxima tela, tem as cartas pintadas pelo Luigi Scapini,
que, como eu disse já várias vezes, que é para fins comerciais. Esses trunfos foram elaborados para completar o conjunto Visconti-Sforza da West Game Systems. E essas cartas aí, elas não são originais, não existem de fato, né? Ou se existem, estão perdidas por aí. E seria interessante se existisse, porque a gente poderia ver como eram as originais, né? E por fim, aqui está o Luigi Scapini, né, que nasceu em 1946, ele é artista e arquiteto italiano, um excelente artista. Ele é o responsável pelas pinturas das cartas que não existem, né? E, e aqui está, né, basicamente uma breve, talvez ou longa, né, a análise aí sobre as cartas, as primeiras cartas que eram chamadas de trunfos, né, na Itália. Depois se espalhou, foram tendo uma troca, se espalhou para a França, ou foi meio quase que mútuo ali, né, o processo, na Bélgica, na Alemanha, na Suíça, e foi se espalhando pela Europa essa ideia, depois ficou muito famoso. Antes do tarô de Marselha, tem outros tarôs, outros tipos de deck que ficaram famosos também, mas que não cabe aqui nesse vídeo, ficaria muito longo. Mas aqui, basicamente, por mais que tenha uma hora basicamente de vídeo, tá a explicação básica da onde é o tarô especificamente. Ele não veio de Atlantis, entende? Ele tem uma história. É importante ter isso em mente. Então, o intuito desse vídeo foi esse. E espero ter colaborado com o conhecimento de vocês, né? E que vocês possam usar essa informação para agregar aí no seu conhecimento e não ficar apenas refém, né, de informações que não são verídicas, são informações fantasiosas. E tudo bem que se existe, por exemplo, aqui no canal mesmo tem explicação sobre o tarô do Rider-Waite-Smith, né, da Pamela Coleman Smith, do Arthur Edward Waite, quase esqueci o nome dele. Então, aqui tem explicação, eu fiz a explicação dele, né? Por quê? Porque é um tarô específico, né? Especificamente ali com suas características próprias, com seu simbolismo próprio, que foi influenciado por ordens, etc, etc, etc. Então você tem que estudar depender do deck, se você for estudar o tarô de Crowley, você vai estudar o tarô de Crowley com as ideias dele, né? Você vai estudar para você entender o que ele quis colocar ali, senão não tem sentido. Mas existem outros, né? Você vai usar o tarô mitológico, é uma coisa, o tarô X, Y, Z, cada um tem sua ideia hoje. Então é muito abrangente, porque é uma arte, né? Então, só que aqui a ideia principal mesmo é mostrar que o tarô tem uma origem. Não é uma coisa que veio feito mágica. Tem uma origem, tem uma história, tem influências outras aí. Algumas resistiram ao tempo, outras se perderam, outras se modificaram e tudo bem. Mas essa é a história do tarô. Vou deixar abaixo na descrição fontes para quem queira ler mais, pesquisar mais. Algumas talvez não sejam em português, mas vocês podem traduzir, que falam sobre a história do tarô mais, porque é muito longo, é muito assunto, tem muita coisa, né, de detalhes, onde você pode ver. E também aí abaixo na descrição vou deixar o link de um e-book que nós preparamos, que é barato, que tem mais destrinchado, né, em alguns detalhes a mais aí sobre os triunfi ou trunfos, né, que são dos Visconti Sforza, que talvez seja útil aí para você estudar. Está compilado, organizado bem certinho, também tem algumas fontes. Se você quiser, você acessa no link, adquire, vai estar ajudando também o nosso projeto aqui, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela participação de quem estiver assistindo. E gratidão novamente, paz profunda, até breve.